Glória a Deus. Queridos, nós temos um desafio que é a constância, a perseverança, né? O desenvolvimento de um espírito determinado e resiliente em tempos de crise, em tempos de dificuldade, né? O mundo vive crises e muitas vezes nós também temos que passar pelas crises, pelas dificuldades, pelas lutas. Faz parte do viver na terra, faz parte da nossa experiência de fé e da nossa caminhada com Deus. Então Deus, quando te chama para caminhar com Ele não te promete um caminho fácil, mas um destino seguro. Ele está dizendo para mim e para você: você vai chegar, o destino é certo, mas a caminhada tem dificuldades, né? E é muitas vezes ali que nós temos que nos mantermos firmes para avançar e chegar onde nós temos que chegar. Quando Jesus estava com os discípulos ali na praia, no Mar da Galileia, indo para Genezaré, ele disse: entremos no barco, vamos passar para o outro lado. Só que veio uma tempestade tão forte no meio do caminho, que os discípulos ficaram apavorados, né? Porque Jesus falou: vamos chegar do outro lado, mas apareceu uma tempestade aí, e Jesus estava dormindo, ele estava descansando, e os discípulos apavorados, porque eles estavam preocupados com a tempestade. Só que Jesus estava em paz, porque ele sabia que ele iria chegar do outro lado, apesar das tempestades que se levantariam no meio do caminho. Quando ele chega, ele levanta ali, os discípulos o incomodam e o chamam para que ele resolva ali o problema. Ele manda o mar se aquietar, o vento parar, e tudo faz bonança, e eles seguem em frente. Eu quero dizer para você, aquele mesmo Jesus que estava naquele barco aquele dia está com você hoje aqui. Ele está caminhando contigo no meio da sua tempestade. Às vezes você acha que o negócio está difícil, mas eu quero dizer para você, pode estar até difícil, mas você não está sozinho nessa. Deus está contigo, o Senhor caminha contigo. O teu barco não está vazio, ele está preenchido pela presença de Jesus. Amém? Queridos, nessa noite eu quero trazer aqui uma palavra para você, que está lá em Êxodo, capítulo 17, e aqui esse texto ele fala de um momento assim muito comum na vida do povo de Deus, quando o povo sai do Egito, que era o momento de passar pelas dificuldades no deserto. Isso era muito comum, e foi durante 40 anos, não foi do dia para a noite, foi 40 anos o povo passando por dificuldades no deserto. E diz assim a palavra de Deus, Êxodo capítulo 17, versículo 1: Depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, pela sua jornada segundo o mandamento do Senhor, e acampou em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés, e disse: dá-nos água para beber. E Moisés lhes disse: por que contendes comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo pois ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés, e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós e a nossos filhos e ao nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejará. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo, toma contigo alguns dos anciãos de Israel, toma na tua mão a tua vara, com que feriste o rio, e vai. Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel, e chamou aquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Está o Senhor no meio de nós ou não? Queridos, muitas vezes o tema da mensagem é caminhando com Deus no deserto. Caminhando com Deus no deserto. Muitas vezes, quando estamos passando pelos desertos da vida, quando estamos passando pelas lutas, quando estamos passando pelas dificuldades, e quando estamos olhando demais para os problemas, o nosso coração muitas vezes é tentado a duvidar, até mesmo se Deus está conosco. O nosso coração é tentado a duvidar se realmente Deus está presente na nossa vida. Por quê? Porque estamos passando por problemas, porque estamos passando por lutas,
porque estamos passando por desertos, porque estamos passando por situação de sofrimento, e isso não combina na nossa mente, isso não combina com quem anda com Deus, porque na nossa mente, quem anda com Deus tem que andar de boa, tem que andar tranquilo, não pode estar envolvido em situações de adversidade, de problema, de luta, de deserto. E eu quero dizer para você, querido, nós temos que entender que não importa se a circunstância é boa ou se ela é ruim, se a circunstância é desagradável ou se ela é agradável, se a circunstância ela vai trazer dinheiro para encher o nosso bolso, ou se a circunstância vai esvaziar completamente o nosso bolso, se a circunstância vai fazer a gente ficar cheio de saúde, ou se a circunstância vai nos levar para um leito de enfermidade. Eu quero dizer para você, independente da circunstância, Deus está com você, porque o que determina a presença de Deus na tua vida e na minha não são as circunstâncias, mas a aliança que Ele tem contigo e comigo em Cristo Jesus, porque o nosso Deus é um Deus de aliança. Às vezes as coisas estão ruins, mas a aliança está de pé. O problema está batendo na tua porta, mas a aliança está de pé. A dificuldade chegou na tua casa, mas a aliança está de pé. A luta está grande, mas a aliança com Deus continua firme. Deus estava caminhando com aquele povo, baseado numa aliança que Ele tinha feito com aquele povo. Uma aliança marcada, irmãos, pela provisão da vida, que Deus liberou, que Deus estabeleceu sobre o seu povo, através do sacrifício de um cordeiro, que foi morto lá ainda no Egito, e o sangue dele foi vertido nas vergas das portas, no momento em que o anjo da morte passou no Egito e matou e ceifou a vida de todos os primogênitos, menos os primogênitos que estavam ali naquelas casas onde o sangue estava guardando aquele lugar. Deus havia feito uma aliança baseada na sua graça, manifestada através do sangue de um cordeiro. Deus falou: através desse sangue, eu estou declarando que eu sou Deus de vocês, e vocês são meu povo, e eu levarei vocês, e colocarei vocês numa terra que mana leite e mel. Não importa a caminhada, não importa as dificuldades, a aliança está feita. E eu quero dizer para você, querido, o mesmo Deus que fez uma aliança com aquele povo naquela época, Ele mandou o seu filho, Ele sacrificou Jesus naquela cruz, para fazer uma aliança comigo e com você hoje. E essa aliança está estabelecida para sempre em Cristo Jesus. E muitas vezes nós temos que entender que, a exemplo daquele povo, eu e você também estamos passando pelo deserto. Eu e você estamos caminhando com Deus no deserto. Deus chamou o povo para caminhar com Ele no deserto. E eu vi algumas frases interessantes sobre deserto, irmãos. Um camarada chamado Sidney Alves escreveu o seguinte: que deserto é tratamento de caráter. Ponto. Lá você não planta, no deserto você não colhe, no deserto você não poupa, mas se Deus estiver contigo, nada te faltará, porque o suprimento na sua vida será diário. Isso é uma frase para você pensar sobre deserto. Deserto é tratamento de caráter. Lá você não planta, lá você não colhe, lá você não poupa, mas se Deus está contigo, nada vai te faltar. Nada vai te faltar. Irmãos, outra frase que eu achei interessante: no deserto, se Deus está contigo, o deserto é paraíso. Agora, um paraíso sem Deus é deserto. Você pode estar no paraíso, você pode estar no lugar mais bonito da terra, mas se Deus não está contigo, é deserto. É deserto, porque o que muda as coisas na nossa vida não são as circunstâncias que nos cercam, é o Deus que está acima das circunstâncias. É o Deus que controla as circunstâncias da sua vida e da minha vida. Billy Graham, ele disse o seguinte: no deserto você descobre quem é amigo, você descobre quem é você, mas acima de tudo você descobre quem é Deus. É no deserto que você descobre quem Deus é. Às vezes nós precisamos passar por um deserto para aprendermos e descobrirmos quem Deus é na nossa vida. Existem problemas que precisam acontecer. Você ouve aquela frase do mal necessário? Às vezes o problema que você está passando é um mal necessário. Você precisa às vezes passar por um tipo de problema
para que aquele problema te leve à presença de Deus. Às vezes você precisa perder coisas na vida para encontrar o sentido da vida em Deus. Em Deus. Amém, igreja? Queridos, tem um filme que passou há um tempo atrás, dos mesmos produtores de Desafiando Gigantes. Um filme onde um treinador de basquete, ele é tirado do seu cargo de treinador de basquete, ele vai treinar uma menina para correr cross country. Quantos lembram desse filme? Você lembra o nome do filme? Mas você lembra do filme? Muito bem, isso é importante, né? Eu também não lembro agora o nome do filme, mas eu sei que aquele treinador, ele ficou tão chateado, ele ficou tão desanimado da vida, porque para ele treinar basquete era algo extremamente importante na sua vida. Isso foi tirado dele. E aí simplesmente disseram para ele: agora vai treinar uma menina para correr no meio do mato. E ele ficou meio assim, entrou depressão, entrou tristeza, entrou desânimo no coração dele. Só que no transcorrer do filme ele foi encontrando pessoas estrategicamente colocadas por Deus, porque eu digo para você que muitas vezes Deus coloca pessoas na sua vida estrategicamente. Deus estrategicamente coloca pessoas na sua vida. De repente você encontra com uma pessoa, ela está falando para você sobre Deus, sobre uma determinada situação. De repente você vai em outro lugar, você encontra outra pessoa, ela está falando a mesma coisa para você. Sabe o que significa? Deus te cercando para te mostrar o que Ele quer para a sua vida. E eu sei que ele vai no hospital e lá ele encontra um senhor que está cego, e ele começa a desenvolver um relacionamento de amizade com aquele cego naquele hospital. No final do filme a gente vai descobrir que aquele senhor que está cego é o pai da menina que ele está treinando, né? Mas só no final do filme você vai descobrir isso. E aí aquele homem, ele é cristão, fez muita besteira na vida, mas se converteu a Jesus. E ele chega para aquele treinador e diz: quem é você? Aquele treinador diz assim: eu sou um treinador de basquete, de um time de basquete. Aí ele falou: mas se isso for tirado de você, quem é você? Ele falou: eu ainda posso dar aula de história. Ele falou: tudo bem, mas se isso for tirado de você? Aí eu sou um marido, um pai. Aí aquele cego disse para ele assim: tomara que isso não seja tirado de você, tomara que você continue sendo marido, pai, durante toda a sua vida. Mas e se isso for tirado de você? Aí ele fala assim: olha, eu não estou entendendo esse jogo. Ele falou: não é um jogo. Quem é você? Quem é você? Aí ele falou assim: eu sou um norte-americano branco. Aí ele falou: tudo bem, mas se isso for tirado de quem é você? Aí ele falou assim: eu sou um cristão. Aí ele falou: não. E o que significa isso? Significa que eu aceitei a Jesus como meu Senhor e meu Salvador. E isso é importante para você? Aí ele disse: é muito importante. Aí ele falou: mas isso você só disse no final da sua lista. Aí ele falou: mas eu poderia ter dito antes. Ele falou: pois é, mas você não disse. Aí ele disse assim: pare para pensar quem você é, porque a sua identidade, ela está intimamente ligada àquilo a que você mais se dedica. Aquilo que você mais se dedica. Dentro do contexto do filme, aquilo que ele mais se dedicava era o basquete. Por isso ele estava morrendo interiormente. Ele estava se tornando um homem frio, um homem depressivo, um homem mal-humorado, que não conseguia se relacionar bem com a esposa, que não conseguia se relacionar bem com os filhos, um homem que não conseguia mais se relacionar bem com ninguém. Por quê? Porque ele construiu a sua identidade baseada numa profissão. Mas quando essa pergunta entrou no seu coração, ele começou a entender: Cristo precisa voltar a ser a pessoa mais importante da minha vida. Aí as coisas começaram a mudar. Ele começou a sentir paz com aquilo que ele estava fazendo. Ele começou a se relacionar bem de novo com a sua família. Ele começou a se relacionar bem de novo com seus filhos, com a sua esposa. Ele começou a colocar as coisas no seu devido lugar. Por quê? Porque aquele que estava fora do lugar, que era Cristo, foi colocado de volta no lugar, que é o centro.
Eu quero dizer para você nessa noite, se nós, irmãos, não tomarmos cuidado na nossa vida, nós nos tornamos que nem aquele homem. Somos cristãos, mas tem tanta coisa mais importante na nossa vida do que ser cristão, e isso está muitas vezes roubando de nós a alegria de vivermos a vida que Deus nos deu para viver. Porque quando Cristo sai da posição que é dele, tudo desequilibra na nossa vida, tudo começa a ficar desequilibrado, porque o nosso senso de felicidade e de realização, que é aquilo que mais norteia a nossa vida, passa a estar fundamentado em algo ou em alguém que não é Deus. Aí a gente se frustra, a gente se torna uma pessoa frustrada, um crente frustrado, um cristão frustrado, porque eu não consegui alcançar aquele projeto, minha vida acabou. Eu não consegui fazer aquela viagem, minha vida acabou. Eu não consegui concluir aquele curso, minha vida acabou. Ou seja, tem tanta coisa que está acabando com a sua vida. Por quê? Porque aquele que sustenta a sua vida não está no centro da sua vida. Eu quero dizer para você nessa noite, existe um Deus que quer ser o centro da sua vida, porque só Ele tem poder para te sustentar, só Ele tem poder para te fazer feliz, só Ele tem poder para te levar verdadeiramente a um lugar de realização, de felicidade plena nele. O deserto muitas vezes é um lugar que vai nos tentar a questionar se Deus está conosco. Deus está conosco ou Deus não está conosco? Foi isso que o povo disse. Será que Deus está conosco ou será que Deus não está conosco? E Deus estava com eles o tempo todo, mas eles não conseguiam perceber, porque o coração deles estava, vamos dizer assim, focado na direção errada, nas necessidades que Deus aparentemente não estava suprindo da maneira como eles queriam. Deus não está me suprindo, Deus não está me atendendo do jeito que eu quero. E eles começaram a perder a felicidade, a alegria, a paz e a percepção da presença de Deus em suas vidas, que é o pior, né? Será que Deus está comigo? Deus está contigo, irmão? Deus está conosco, amém? Deus está comigo, Deus está com você, independente das circunstâncias que nós passamos, porque o que determina a presença dele não são as circunstâncias, é a aliança que ele tem conosco em Cristo. Essa aliança não pode ser quebrada, essa aliança não pode ser desfeita. Ele assumiu você, Ele assumiu a mim, Ele assumiu as nossas vidas para caminhar conosco até o fim. Agora nós precisamos assumir o compromisso de caminhar com Ele até o fim. Billy Graham diz: no deserto você vai conhecer quem é amigo, quem é você e quem é Deus. Moisés, ele conheceu no deserto quem estava com ele, quem estava contra ele. Ele descobriu quem eram seus amigos e quem não eram seus amigos. Moisés também descobriu quem ele era como servo de Deus, mas acima de tudo ele descobriu quem era Deus, como aquele que provê, como aquele que sustenta, como aquele que ampara, como aquele que conduz em vitória aqueles que caminham com Ele. E eu quero dizer para você, querido, o Senhor quer conduzir você em vitória nesse tempo. O deserto, como passagem, ele é obrigatório, mas ele não é o destino final daqueles que servem a Deus, que andam com Deus. Você não vai morar no deserto. O deserto, ele está na tua vida. Você está no deserto, mas ele passa. Chega uma hora que ele encerra, e aí você muda de fase. Você muda de fase, você entra numa outra fase. A nossa vida é feita de fases, e uma delas é a fase do deserto. Às vezes você está na fase do deserto, né? Mas esse deserto, ele tem dia e hora para começar e dia e hora para terminar. Pastor, o que vai definir quando o meu deserto vai acabar? A sua capacidade de aprender com Deus aquilo que Ele quer que você aprenda. Quanto mais rápido você aprender a ser humilde, quanto mais rápido você aprender a ser dependente de Deus, quanto mais rápido você aprender a ser obediente, mais rápido termina o seu deserto. Quanto mais rápido você aprender a ser fiel a Deus, mais rápido termina o teu deserto.
porque o deserto termina quando a obra de Deus também termina dentro de nós, em relação àquilo que Ele espera que nós façamos para Ele. Quanto mais duro é o seu coração, quanto mais teimoso ou teimosa você é, mais deserto você tem. O que significa deserto muitas vezes na vida de um crente? Ausência de coisas. Coisas que você quer não vem, situações que você anseia não vem. Isso é deserto. Deserto significa lugar de ausência, lugar de dificuldades. Mas Deus passa os servos dele lá para trabalhar no coração deles. Pastor, por que muitos ficaram no deserto? Por que muitos não chegaram ao fim da caminhada e entraram no descanso? Eu enumerei aqui. Primeiro, contínuas negligências sem arrependimento sincero e verdadeiro. Erros, negligências sem arrependimento. Sem arrependimento. O ciclo do erro permanecendo e sem um arrependimento sincero e verdadeiro. Isso faz o crente ficar no deserto. Permitir que a importância da bênção se torne maior que o abençoador. Ou seja, eu ando com Deus desde que Ele me abençoe. Mas se Deus não me abençoa, eu não ando com Ele. Ou seja, a importância da bênção para você, ou para a pessoa que pensa assim, é maior do que a importância de andar com Deus. E nós não somos chamados para andar com Deus somente quando Ele está nos abençoando. Sim ou não, irmãos? O que o apóstolo Paulo diz? Para mim é muito forte o que ele fala. Aprendi a estar contente. Olha só, aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Você já aprendeu a estar contente em toda e qualquer situação? Ou tem situação que você fica empurrado com Deus? Tem situação que você amarra a cara? Tem situação que você não louva a Deus? Quando Deus te abençoa, você louva, pula, salta no Espírito. Quando Deus não te abençoa, não sai um cânticozinho de louvor a Deus, um glória a Deus. Paulo diz: aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar fome, como ter abundância. Sei o que é padecer necessidade, como ter fartura. Sei o que é não ter, também sei o que é ter. Aí ele diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: não importa as circunstâncias, o que importa é que aquele que está comigo me fortalece em todas as circunstâncias da vida. É isso que importa na minha vida. Cristo me fortalece quando eu tenho, Cristo me fortalece quando eu não tenho, Cristo me fortalece na fartura, como Ele também me fortalece quando eu estou na escassez. Ele me fortalece, Ele fortalece você hoje. Ele fortalece você, meu irmão. Ele fortalece você, minha irmã. Ele te fortalece. Eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Tem gente que não sabe passar pelos desertos e fica nele, fica no deserto. Aprenda a passar pelo deserto. O deserto tem que ser uma passagem, mas tem que aprender a passar pelo deserto. Irmãos, caminhando com Deus no deserto, você precisa entender que você está debaixo de um plano de bênção. Amém? Fala para o teu irmão aí: você está debaixo do plano da bênção. Porém, que não obedece à lógica humana. O plano da bênção de Deus não obedece à lógica humana. O que isso quer dizer, pastor? Quer dizer que muitas vezes Deus está te guiando debaixo de um plano de bênção, mas Ele vai te colocar diante de circunstâncias que você vai olhar e falar: não tem cara de bênção, não tem cheiro de bênção, não tem aparência de bênção, tem mais jeito de destruição, de fracasso, de dor, de sofrimento. E às vezes é assim. Quando você olha para a sua vida hoje, talvez você olhe para a sua vida e fala: eu não estou vendo bênção, estou vendo solidão, sofrimento, dificuldade, coisas que eu não gostaria de passar. Não tem cara de bênção isso. Quando Deus pega o povo e tira do Egito, Ele leva o povo e coloca diante do mar.
e Faraó e o exército vinham atrás, sim ou não? Tem cara de bênção isso aí, irmãos? Você olha assim e você fala: puxa, estou sentindo que eu vou ser abençoado agora. É assim que eles encararam aquele momento ali, irmãos. Eles encararam aquele momento ali, muitos deles ali, com aflição, com desespero, porque aparentemente a circunstância que eles estavam vivendo, olhando pela lógica humana, era uma circunstância de morte, de destruição, de derrota para a vida deles. Mas o plano de Deus não obedece à lógica humana. Pela lógica humana estava tudo feio, só que de repente o mar se abre e o povo passa seco. Uma saída que não tinha, Deus cria. Uma passagem que não existia, Deus faz existir na hora. Assim também foi aqui. Aqui eles foram para um lugar que não tinha água. Não tinha água em lugar nenhum. No deserto, sem água, você morre. Pela lógica humana, ou você saía daqui, ou você tinha que achar água. Não tinha como ficar ali. Então chega aquele momento do desespero. Só que a bênção de Deus, o plano da bênção, não obedece à lógica humana, porque Deus é um Deus que age pela fé. Pastor, por que Deus cria plano que não obedece à lógica humana? Porque Ele quer exaltar a sua fé diante da lógica humana dos homens. Porque o justo viverá da fé. Pela lógica, não tinha como ter água, mas aí Deus falou: vai lá na rocha, bate, e a água saiu. Quero dizer uma coisa para você, querido: tudo aquilo que pela lógica humana você acredita que não vai vir, pela fé Deus vai derramar sobre a tua vida. Pela fé Deus vai liberar vitória. Pela fé Deus vai liberar recurso. Pela fé Deus vai liberar milagre. Porque Deus não age pela lógica, Deus age pela fé. Pastor, eu estou vivendo um ambiente onde eu olho assim, eu não consigo ver nada de bom. Então não desanima, creia. Porque no meio da circunstância mais difícil, o teu Deus é especialista em criar saída. Ele é especialista em tirar água da rocha. Ele é especialista em criar milagre. Ele é especialista em criar solução da onde não tem solução. Eu e você que estamos aqui temos que aprender a viver pela fé. Por que Deus manda o crente para o deserto? Porque é no deserto que a gente aprende a ter fé. Fé não se desenvolve na bonança. Fé não se desenvolve quando tudo está bem. Fé se desenvolve quando tudo está mal. Qual é o deserto que você está passando? Pastor, estou passando pelo deserto da enfermidade. Pode ter cura de Deus nesse deserto. Pastor, estou passando pelo deserto financeiro. Deus pode mandar provisão nesse deserto. Estou passando pelo deserto familiar, de intriga, de contenda, de discórdia. Deus é Deus para acabar com esse deserto. Pastor, estou passando pelo deserto da solidão. O Senhor é poderoso para transformar esse deserto e mudar esse deserto na sua vida. Eu não estou aqui para exaltar o deserto, eu estou aqui para exaltar o Deus que trabalha nos desertos da nossa vida. Deus é Deus que coloca os seus servos debaixo de um plano de bênção, que não obedece à lógica humana. Muitas vezes Deus quer fazer coisas que nós, pela lógica humana, muitas vezes até desistimos já de acreditar que Ele vai fazer. Quem lembra de Marta e Maria aqui, quando Lázaro morreu? Irmãos, Lázaro morreu sepultado 4 dias. Quando Jesus aparece ali, eu pergunto para os irmãos acham que Maria e Marta acreditavam que Lázaro poderia voltar? Para elas, Lázaro já era, irmãos, um projeto morto, já era um sonho abandonado. Irmãos, não tinha mais jeito, pela lógica humana, Lázaro estava morto e enterrado. Mas Jesus chegou ali e falou: aonde ele está? Me levem até ele, me levem até o seu túmulo. Aí Jesus manda tirar a pedra, e aí ele diz: Lázaro, vem para fora.
Irmãos, o que estava enterrado foi desenterrado. O que estava sepultado, aquilo que já tinham colocado uma pedra em cima, Jesus manda tirar a pedra, porque aquele que tem o poder de ressuscitar mortos estava ali, para ressuscitar aquele homem, para trazer aquele homem de volta à vida. Os planos de Deus não obedecem à lógica humana. Às vezes aquilo que você acha que está morto, enterrado, e você desistiu, o Senhor está falando: não, filho, é agora que eu vou mostrar que eu sou Deus. Eu vou trazer de volta, eu vou colocar de novo em pé, eu vou trazer novamente à vida aquilo que aparentemente se perdeu. Eu quero dizer para você, querido, você está debaixo do plano de bênção. É o Senhor que conduz a sua vida. Ele está escrevendo a história da sua vida. Tomara que seja uma história de superação, de perseverança, de fé, de milagre com Ele. Caminhando com Deus no deserto, as aflições e as provações virão. Fala para o seu irmão: vai ter provação e aflição, irmão. No deserto tem provação e tem aflição, para revelar o que está no seu coração. Porque é no meio da aflição, é no meio da provação, que aparece o que está escondido dentro de você. Não escondido para Deus, mas escondido para você. Quando a aflição chegou ali, os corações murmuradores apareceram. Sim ou não, irmãos? Os corações incrédulos, os corações murmuradores, os corações que estavam andando para frente, mas olhando para trás, andando para frente, mas olhando para o Egito. Dá certo isso, irmãos? Andar para frente, olhando para trás, olhando para aquilo que você está querendo viver de volta, aquilo que você está querendo novamente praticar, aquilo que você quer novamente se envolver, que o Senhor já disse, ficou para trás, mas o seu coração não consegue abandonar. O seu coração está preso ao Egito, às práticas do Egito, aos valores do Egito, às imoralidades do Egito. Aí o que acontece? Não consegue avançar com Deus, não consegue ir adiante. As provações, as aflições vêm para mostrar o que está no nosso coração, o que está dentro de nós, porque muitas vezes a gente acha que a gente está crente, a gente não está tão crente assim. A gente precisa melhorar, a gente precisa deixar para trás coisas que estão atrapalhando a nossa vida com Deus. Às vezes as aflições, as provações vêm para revelar o que está dentro do nosso coração. Vem também para te ensinar a buscar pela fé o que você precisa receber. O Senhor disse para Moisés: vai com os anciãos, eu estarei sobre a rocha, e você vai chegar lá e vai tocar na rocha. Ou seja, o Senhor direcionou Moisés, tinha um direcionamento para ele no meio daquela aflição. No meio das suas aflições existe um direcionamento de Deus para você, para ensinar você a agir pela fé, para ensinar você a confiar na palavra de Deus, para ensinar você a agir segundo aquilo que Deus está dizendo para você fazer. E aí você vai fazer, e você vai receber aquilo que Deus tem para te entregar. Por isso vem as aflições. As aflições também vêm, irmãos, para mostrar quem é capaz de orar no meio da aflição, diante daqueles que se entregam à contenda no meio da aflição. Porque, irmãos, teve gente ali que, porque eles estavam no deserto, eles começaram a brigar, sim ou não? A contender. Diz que o nome do lugar, olha só, chamou aquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram o Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Ou seja, teve contenda ali. Tem gente que, porque está sofrendo, começa a brigar, começa a discutir, começa a ferir, começa a machucar pessoas que não têm culpa do seu deserto.
Porque no meio do deserto tem gente que perde o equilíbrio, tem gente que começa a se entregar à raiva, à ira, aí começa a ferir pessoas com palavras, com atitudes. Essas pessoas acabam se entregando à contenda. Só que Moisés, ele foi orar. Ele foi orar. No meio do deserto tem gente querendo brigar com você. Sabe o que você faz? Ignora e vai. Oh, irmão, não vou brigar com você não. Vou orar. No momento em que Moisés estava orando, ele começou a receber as revelações de Deus, as direções de Deus, os direcionamentos de Deus, enquanto os outros estavam brigando. Quem briga não consegue receber nada de Deus, mas quem ora recebe as revelações de Deus, recebe o direcionamento de Deus. Tem gente brigando na tua casa, ore. Está tendo contenda na tua casa, ore. Por quê? Porque Deus vai usar as suas orações para trazer a solução no meio dessa contenda. A contenda vai acabar no momento em que alguém que está ali no meio da contenda decidir orar e dizer: não, eu não vou entrar na contenda, eu vou entrar na presença do meu Deus. E aí ele vai mandar a resposta, e quando ele mandar a resposta, acaba a contenda. Deus vai usar você, querido, que está aqui nessa noite, para desfazer as contendas que muitas vezes estão acontecendo no entorno da sua vida. Tem gente brigando muitas vezes por falta de fé, por falta de confiança em Deus, porque está passando pelo deserto e não entende o seu deserto, não entende o porquê do seu deserto, então briga, fere pessoas, machuca pessoas. Mas você, como Moisés, é chamado a entrar na presença de Deus, porque no meio do deserto existe um Deus que responde à oração dos seus servos. Existe um Deus que libera a provisão e a providência quando alguém ora. Quem vai orar aqui? Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. As aflições e as provações virão para exaltar a tua capacidade de obedecer a Deus no meio da dificuldade. Moisés teve que obedecer no meio da dificuldade, ir lá na rocha, bater na rocha. E é isso que Deus espera de mim e de você, irmãos. Obediência no meio da crise. Está passando pela crise? Obedeça. Obedeça a palavra, obedeça a Deus. Você vai sair da crise. Quando Elias vai à viúva que está em Sarepta, o Senhor manda ele para lá porque havia secado o riacho, não tinha mais comida. E o Senhor falou: vai lá, tem uma viúva lá esperando por você. Eu imagino que Elias, vou pensar que Elias sem revelação alguma, tá, irmãos? Como nós. Opa, vou chegar lá, vai ter um frango assado, vai ter um pernil, uma mesa, né? Imagina um homem que estava no riacho muitos dias, comendo aquilo que o corpo trazia, bebendo água do riacho, certo? Ele falou: o Senhor preparou um banquete para mim. Só que ele chega lá, ele encontra uma viúva triste, desanimada, que estava apanhando uns gravetos ali, um punhado de lenha, para fazer um bolo para ela, o filho dela comer e depois morrer. Só que o profeta foi lá e disse: não, faz o bolo, dá primeiro para mim. Olha o desafio, irmãos. Olha o desafio. Você chegar para uma pessoa que está com fome, mandar ela fazer um bolo, e antes dela dar para o filho, para ela, dá para o profeta. Aí ele falou assim: não vai acabar a farinha e nem o azeite, mas você tem que obedecer. E aquela viúva obedeceu. Ela fez o bolo, pegou para o profeta, e a casa dela foi abençoada. Às vezes, ao que Deus está falando no meu coração aqui, nessa situação de Elias com a viúva, às vezes a gente acha que a gente vai encontrar tudo pronto, e Deus está dizendo: você vai para se unir ao outro, para que juntos vocês possam aprontar aquilo que eu vou entregar. Ao invés de querer tudo pronto,
Se coloque para ser alguém que vai ajudar o outro a providenciar o que você mesmo precisa. No casamento é assim, irmãos. No casamento é assim. Você não vai casar com alguém pronto. Sim ou não, irmãos? Vou casar com um marido pronto. Vai não. Vou casar com uma esposa pronta. Não vai não. Você vai ter que ajudar essa pessoa para que juntos, um entregando para o outro aquilo que tem, juntos vão formar algo que vai trazer bênção para os dois. Amém? É assim que Deus trabalha. Não pense que vai vir tudo pronto. Você vai ter que ajudar o outro a aprontar, para que juntos possam beber e comer da bênção que Deus vai entregar. Caminhando com Deus no deserto, soluções inesperadas virão da parte de Deus. Deus vai trazer soluções de onde você menos espera. Deus vai fazer o impossível acontecer, porque Ele está comprometido com o nosso bem. Amém? Quem acredita que Deus está comprometido com o nosso bem? Então Ele vai trabalhar para que aquilo que você precisa aconteça na sua vida. O Senhor diz: eu sei que planos tenho para vós, planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Os planos de Deus são planos de paz, são planos de bênção, não são planos de mal. Então você pode descansar na certeza de que no deserto Deus cuidará de você. Quem recebe essa palavra aí? Fique em pé nesse momento. Andai a surimicantarama.